Boa noite a todos. Hoje, dia 16/5/2023, vamos iniciar nossa última aula no módulo de contabilidade. Hoje nós vamos concluir o módulo, já que nós estamos concluindo, geralmente a gente deixa aqui também o feedback com vocês, para saber aí o que vocês se gostaram do conteúdo, se ficou alguma dúvida. Assim, quando a gente fala de contabilidade, é muita coisa, né? Assim, são vários módulos importantes, vários conteúdos importantes dentro de contabilidade. Felizmente a gente não consegue abranger tudo em 40 horas, mas a gente fez o possível aqui para trazer para vocês, né, o principal, para vocês conhecerem um pouco de contabilidade. Acredito eu que vocês conseguiram aí memorizar, captar alguma coisa sobre esse tema, que também é muito importante, né, na área aí administrativa. Mas antes desse feedback, a gente vai terminar, a gente vai concluir o conteúdo, a gente vai falar um pouquinho ainda de escrituração. Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Boa noite, obrigado. A gente vai falar ainda um pouquinho de escrituração, a gente falou de alguns livros ontem, a gente vai falar um pouquinho deles hoje. E depois a gente vai para o feedback e aí a gente conclui esse módulo. E a questão das atividades, depois a gente vai corrigir. Eu não corrigi ainda, porque ainda faltam algumas pessoas para fazer. As pessoas tiveram alguns imprevistos aí e felizmente não conseguiram me entregar. Mas nós ainda vamos corrigir aí no próximo módulo. A gente tira uns 5 minutinhos e a gente faz a correção dessa atividade. Bom, ontem a gente falou um pouco sobre escrituração contábil e hoje a gente vai concluir esse tema sobre escrituração contábil. A gente começou falando ali do livro Razão, porém a gente não concluiu e a gente vai concluir nesse livro Razão, livro diário principal. Vamos falar aqui do livro diário, depois a gente vai para o livro Razão. É obrigatório pela legislação tributária, também com o Código Comercial Brasileiro. Está presente em todas as empresas. Seu registro deve ser feito diariamente pelo método de partida dobrada. Para que sua escrituração seja fidedigna, os lançamentos devem seguir a ordem cronológica, sendo que existem alguns itens essenciais na forma de efetuar o registro, observando a seguinte ordem: local, data, em que ocorreu o fato, conta a ser debitada, conta a ser creditada, histórico de acontecimento e o valor. Então são dados, né? São muito importantes todos os dados. A gente não pode deixar nada para trás. Um dado que falta aqui, uma data errada pode comprometer todo o processo. No momento de efetuar o registro, a primeira coisa a fazer após identificar o local, data da ocorrência, é analisar os elementos envolvidos na operação. Para cada fato administrativo sempre ocorre uma troca. Como eu disse a vocês, o método de partida dobrada. Você comprou um item e, por exemplo, você comprou um carro, o carro entra no ativo e o dinheiro, né, que saiu para pagar o carro entra no passivo. Boa noite, Luzia. Seja bem-vinda. Então sempre é sempre utilizado esse método, né, de partida dobrada para efetuar esses acontecimentos. Boa noite, Amina, seja bem-vinda. E aqui nós temos letra A. Se entra dinheiro em caixa ou se é feita uma venda de mercadoria à vista, a empresa terá de entregar parte do seu estoque para o cliente em função da venda realizada. Letra B. Se entra um bem em razão de uma compra por uso da empresa, como máquina ou equipamento, sai o dinheiro do caixa da empresa
ou um empréstimo bancário correspondente ao pagamento da compra desse bem e assim por diante. Então, o bem entra no ativo e o dinheiro que foi pago, né, nesse bem entra no passivo. Boa noite, Eliane, seja bem-vinda. Boa noite. Então, utilizando, né, o método aqui de partida dobrada, nós estamos falando do livro diário, que é um livro que tem que ser lançado aqui os eventos que acontecem aí no dia a dia. A seguir, identifica-se cada um dos elementos que compõem o fato, o qual tipo de conta ocorrerá o débito ou em qual acontecerá o crédito. Tendo esses dados em mão, fica mais fácil realizar o registro diário. Para ficar mais claro, veja o registro das operações ocorridas na empresa M, no mês de janeiro de 2000. No dia 5 de janeiro, depósito na quantia de 23.000 do banco X. E aí nós temos, no dia 12 de janeiro, compra de alguns produtos do almoxarifado na loja K. O valor de R$ 580, conforme nota fiscal A, né, e aqui tem a série, né, da numeração da nota. E aí nós temos a data, né, dos ocorridos, tá aqui já bem destacado, né, a data dos ocorridos. Nós temos aqui o título, né, o conto histórico, débito, crédito. No caso aqui, quando nós falamos de banco, né, de movimentos, aí entra aqui bancos com movimentos, caixa, depósito no banco X. Né? No caso pode ser Brasil, Bradesco, Caixa, Sicoob, Sicredi e assim sucessivamente. Aqui a gente colocou o banco X para não fazer propaganda aí dos bancos, né? Então houve um depósito, né? Aqui a gente até analisou, de 23.000 no banco X. E aí esse depósito foi feito aqui, né? Na conta de débito. Foi debitado então, né, na conta com os movimentos de 23.000. No dia 12 de janeiro, a compra de alguns itens, né, aqui no caso de 580 mil. Aí nós estamos falando aqui do estoque, né, conta de título, estoque de material e consumo. E aí nós debitamos, né, também aqui os 580 e a nota fiscal. Como nós debitamos esses valores, nós também creditamos eles aqui, porque se debitou significa que tirou, né, da conta. Se tirou da conta, então tem que retirar, fazer a retirada aqui também. Então, método de partida dobrada. Debitou, creditou, para não ficar nem aquele o saldo devedor ou um saldo aparentemente positivo, porque na verdade ele não está lá, mas está no relatório, e aí fica difícil na hora de fazer um balanço aí, e aí a gente vai descobrir que existe algumas dívidas pendentes, então é necessário fazer todos os lançamentos de forma na forma de partida dobrada. Vou adiantar um pouquinho aqui. A imagem a seguir mostra um livro diário, né? Só para vocês conhecerem. Vou mostrar ele aqui para vocês. Boa noite, Rogério, seja bem-vindo. Aqui nós temos uma imagem de um livro diário, né, e os ocorridos, né, que foram lançados nesse livro. E aí a gente tem a data, né, conta de débito, conta de crédito, lançamento 32, posto de gasolina, valor do débito 750, valor do crédito 750. Tá vendo que partida dobrada? Né, ele debitou e creditou ao mesmo tempo para não ficar nem aquela falha ali no relatório. E aí todos eles vocês podem ver, né, que aconteceu a mesma coisa. Debitou, creditou, debitou, creditou, debitou, creditou. E aí tem todas as datas aqui, né, a conta que foi debitado, né, essas dívidas, ou que foi pago essas dívidas, tá aqui todas a conta, né, que foi pago, e as datas. Então é interessante, né, sempre que debitar, tem que creditar, partida dobrada, para não dar falha lá no relatório. Por exemplo, eu venho aqui e pago todas essas contas. Se eu não colocar aqui no relatório como elas foram pagas, se eu não creditar elas aqui, fica como se eu tivesse aqui dinheiro no caixa.
sendo que eu não tenho porque eu paguei as dívidas. Então, quando eu pago as dívidas, eu tiro o dinheiro, né, e pago as dívidas. Aí eu tenho que colocar esses valores. Imagina que se eu somasse aqui, né, fizesse uma soma que tinha, inicialmente tinha 10 mil reais. E aí depois que eu paguei todas essas contas aqui, tá me sobrando só 1.000, né? Então, porque eu paguei todas essas dívidas. E aí o valor final aqui vai ser 1.000 reais, porque houve uma retirada para pagar essas contas. E aí nós temos o livro, esse, né, no caso aqui é o livro diário, né, onde é feito todos os lançamentos, né, de todas as ocorrências diárias da empresa. Aí nós temos o livro Razão, também obrigatório pelas normas contábeis, extremamente útil para a contabilidade da empresa, uma vez que o seu registro se dá por meio de contas individualizadas, ao que permite o controle mais detalhado de cada uma dessas contas. Cada lançamento registrado no livro diário é transcrito para o livro Razão. Então, primeiro vai para o livro diário e depois para o livro Razão. Então, os dados do livro diário vai ser utilizados para fazer o livro Razão, certo? Então, cada lançamento do livro diário é descrito para o livro Razão, mas em contas individuais, como, né, caixa, estoque, equipamentos e etc. Então, agora nós vamos descentralizar, nós vamos tirar todos esses lançamentos, aqui está tudo misturado, e aí a gente vai separar, né? Aí a gente vai fazer as razonetes. Eu creio que você já deve ter ouvido falar de razonete. Já ouviram falar desse nome, razonete? Lembra de ter feito alguma razonete lá no ensino médio? Alguém aí lembra? Não é fácil não, tá? Eu não vou nem entrar nas razonetes para não confundir a cabeça de vocês. Mas é um amor para depois que você aprende a fazer, né, fazer os lançamentos, porque a gente vai separar, né, as contas aqui no caso de caixa, estoque, equipamentos, etc. Deve apresentar cada uma delas detalhadamente, né, na movimentação ocorrida no caixa da empresa. Débito, crédito e saldo final das operações feitas em determinada conta. A escrituração manuscrita desse livro deve conter algumas informações primordiais, como nome da conta, data e o lançamento. Isso aqui, gente, é primordial em todas as anotações que nós formos fazer. Então, na nossa vida particular também, as compras que nós fazemos, né? Se a gente quiser fazer ali um controle financeiro um controle aí das nossas finanças, nós temos que fazer anotações. E aí essas anotações têm que ter, né, o nome, a data, né, de quando foi feito os lançamentos, de quando foi feita essa compra. Então isso é primordial para a gente poder fazer o fechamento de cada mês. E aí no final do fechamento aí de cada mês você vai saber se você está gastando muito, se você está gastando pouco, se está sobrando dinheiro, se não está sobrando dinheiro. A gente chama isso de organização, né, financeira. Quando você sabe tudo que você comprou, tem tudo anotado, as datas, e aí você consegue ter um controle melhor das suas finanças. Tem gente que fala assim, nossa, eu gastei 2.000 reais do meu salário e não sei nem para onde que foi. Né? Eu já ouvi isso demais, eu já ouvi pessoas demais falarem isso para mim. Não, eu gastei 2.000 reais esse mês, já não sei nem para onde que foi. Bom, se você tivesse feito um controle financeiro, você sabia para onde teria ido esse dinheiro. Né? Então você vai ter que sair por aí buscando na sua cabeça, talvez, né, onde eu gastei, com o que eu gastei. Então é primordial a gente lançar. E agora nessa próximo módulo que a gente vai estar estudando, que a gente vai falar de fluxo de caixa, né? Inclusive até a Priscila me pediu a planilha ontem e enviei para ela a planilha no Excel, né, para vocês fazerem aí as anotações de vocês. Então, é o controle financeiro. Então, todas as suas despesas vai ser lançado nessa planilha. Eu vou passar essa planilha também, né, para todos vocês que quiserem essa planilha. Eu vou ensinar vocês a alimentar essa planilha. Ela já é uma planilha pré-formatada, então toda vez que você lançar, por exemplo, o seu salário e lançar lá água, luz, telefone, internet, cartão de crédito, então ele já faz o cálculo ali automático, né, para você do valor total das suas despesas,
e o valor total, né, ali do seu salário menos as despesas. O que sobrou? Então, o valor que está sobrando. Então, é uma planilha muito boa, dá bem para vocês alimentarem ela aí no dia a dia, para vocês terem um controle melhor, um controle financeiro. Com a indicação de dia, mês, ano, histórico de lançamento, ou seja, detalhamento do fato administrativo, débito, isto é, quando você debita a conta, crédito, indica o valor que foi creditado na conta. E por fim, o saldo, que representa a diferença entre débito e crédito. E aqui nós temos, né, o livro Razão, né? Aí vai ficar tudo muito bem organizado. Dentro do livro Razão nós temos também, né, a data, o histórico, né, referência de implementação de capital disponibilizado na União Societária, débitos de entrada 350 mil, créditos e saídas 180 mil, saldo, né? Aí nós temos 350, 170 e aqui no final nós temos 80 e 90. Então aqui está alguns lançamentos, né, que são feitos aí no livro Razão. E no livro Razão também acompanha o que? As razonetes. O livro Razão apresenta uma forma simples de registro utilizando o gráfico ou conta em T, também chamada de razonete. Sua apresentação é bem didática, facilitando o registro e o entendimento de movimentações de cada um dos lançamentos contábeis. No lado esquerdo aparecem débito e do lado direito os créditos. Assim fica fácil identificar as diminuições ou o aumento ocorrido a cada conta. Então nós temos aqui, né, o ativo, né, e aí nós temos a conta de débito e de crédito. E débito e crédito, positivo, né, e negativo. É preciso usar razonete para cada conta. Portanto, em cada movimentação vão aparecer razonetes que indica qual conta acontece o débito e a outra que indica qual conta ocorre o crédito. O registro deve seguir a mesma ordem do livro diário, como nós vimos lá acima no primeiro livro, como na forma de evitar esquecimentos e enganos. Bom, vamos aqui um pouquinho para frente, não vou ficar muito preso aqui. Vou mostrar aqui, né, tem um exemplo aqui de razonete. Então nós temos almoxerifado aqui, nós temos aqui o caixa 580, método de partida dobrada também, como eu disse a vocês anteriormente. Esse método é muito utilizado em todas as formas. Vou passar aqui um pouquinho mais. Então nós temos aqui o caixa, né? Nós temos a razonete aqui do caixa. Nós temos aqui o estoque de mercadorias, impostos e taxas. Então para cada um tem uma razonete, indicando as contas de forma separadas. Eu não vou entrar muito aqui em razonete, gente, porque razonete é muito bom, tá? Mas se a gente entrar nisso aqui, eu teria que ter pelo menos aqui umas 60 horas só para explicar a razonete para vocês. Mas é só interessante, né, que vocês conheçam, saibam que existe as razonetes. Então nós temos aqui bancos, capital social, veículos, mercadorias, clientes, aplicações financeiras, fornecedores, aluguéis a pagar, lucro do exercício, despesas com xerox, o CMV, receitas de vendas, juros e recibos, despesas de combustíveis, ou seja, eles fazem a separação de cada conta. Então, na Razonete dá para a gente analisar as contas, né, de forma separada. Por exemplo, eu quero saber lá qual está sendo a minha despesa lá de combustível. Então, eu vou lá na Razonete de despesa de combustível. Então, tá aqui, né, R$325 de despesa com combustíveis. Então eu quero saber quanto eu estou gastando, né, de aluguel. Então eu vou aqui na Razonete, né, e existe aqui despesas com aluguéis. Então fica mais separadamente, né, na Razonete, certo?
E aí nós temos livros auxiliares. O livro caixa serve para registro de todo e qualquer fato administrativo que envolve dinheiro na empresa. E aí nesses livros auxiliares, né, nós vamos falar do livro caixa. Ele é facultativo, mas de grande utilidade. Facultativo que não é exigido por lei, certo? Mas de grande utilidade, principalmente para acompanhar detalhadamente dos movimentos financeiros da empresa. Por esse motivo, na maior parte delas, o preenchimento desse livro fica a cargo da tesouraria, departamento responsável pelo recebimento e pagamento de cada uma das despesas ocorridas no período. Hoje nós temos o sistema faz todo esse serviço aqui do livro caixa, então a gente não preocupa tanto com os lançamentos manuscritos do livro caixa, porque o sistema faz todos os cálculos para a gente. Então o cara, no final do dia, ele sabe quanto ele vendeu, quanto de mercadoria que saiu do estoque, o que ele precisa comprar, o que ele precisa vender, o que ele tem de lucro no final do dia, quanto ele pagou de imposto. Então, o sistema calcula tudo isso automaticamente. Então, ele não precisa preocupar mais com esse livro caixa. Mas tem alguns comércios, né, algum tipo de indústria ou comércio que ainda faz esse livro caixa manuscrito, certo? Eu acho que tem, vou levar um. Vou terminar, só pedir por o cartão ligado e o assunto. Tem alguém aí com o áudio aberto. Natália. Era eu, professor, desculpa. Não tem problema não, é porque às vezes a pessoa abre o áudio, aí ele dispersa, e às vezes está conversando algum assunto ali meio particular, né? E aí acaba que passa para todo mundo, aí depois a pessoa fica sem graça, tá? Mas fica tranquilo, não tem nada não. É importante ressaltar, porém, que o caso de empresas optantes do Simples Nacional, esse livro é obrigatório perante o físico e deve observar as exigências e formalidades constantes na lei federal. Então, o Simples Nacional, né, acaba sendo obrigatório. E tem aqui, Simples Nacional, regime de compartilhamento de arrecadação, cobrança fiscais e tributos aplicável em micro e pequenas empresas de pequeno porte, previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Eu acredito que houve algumas mudanças, mas eu não posso afirmar isso aqui com certeza, mas já houve algumas mudanças nisso aqui, já não tem mais essa exigência não. Depois eu vou trazer essa informação mais atualizada. Porque há muitas mudanças, então as mudanças acontecem muito rápido, às vezes hoje eu tenho uma informação e amanhã essa informação já mudou. Então, como a gente como eu não sou contador, não trabalho na área de contabilidade, acaba que algumas informações eu fico meio desatualizado, eu tenho que estar atualizando também de vez em quando. Vamos lá. Aí, normalmente, o livro caixa possui as seguintes colunas, né? Data, segundo a ordem cronológica dos acontecimentos, histórico, que especifica os fatos administrativos, parcelas, que indicam os valores de débito ou crédito, se forem parcelados no débito, que representa a entrada em dinheiro, e crédito, na qual registra saídas em dinheiro. A movimentação começa sempre com o saldo de débito no dia anterior, finaliza com o saldo final devedor, que é o mesmo que aparecerá no início do seguinte dia, né, do dia seguinte, sendo que os saldos, porém, vistos pela movimentação diária ou mensal, pela movimentação diária ou mensal, desculpa aí. Esse livro serve de base, né, para a elaboração do livro diário. Posteriormente o livro Razão. Tudo que é lançado no livro Caixa deve aparecer obrigatoriamente nos outros dois livros, né? E o saldo
apurado deve corresponder ao saldo de conta do livro razão. Então, se a gente fosse analisar, são muitos dados, né? Os dados são primeiro lançados no livro caixa, depois no livro diário, depois no livro razão. Só que aí o que acontece? Esses dados eles vão sendo esmiuçados para facilitar o que? A análise, né? Por parte do diretor, por parte do gerente, por parte do proprietário da empresa. Então ele precisa desses dados, né, um pouco mais esclarecidos. E aí por isso que existe, né, esses livros. E por conta também das auditorias fiscais, né? O governo também quer saber o que está acontecendo lá na sua empresa. E aí, às vezes, faz aquela auditoria para saber, né, o que você está ganhando, se você está pagando certinho os impostos, se você está sonegando imposto. E aí, né, tem muitos detalhezinhos aí dentro desses livros que vai entregar o comerciante. E aqui nós temos o livro caixa. E nós temos aqui conta, data, né, de lançamento aqui, origem das contas, prestação de serviço, total de débito. Aí nós temos aqui o dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5 e assim sucessivamente. Aí aparecem os valores aqui, né, de como é feito esses lançamentos. Só lembrando que isso aqui, quem tem hoje, por exemplo, um sistema, o sistema faz todos esses cálculos, né? Por exemplo, supermercado. Toda vez que você registra uma mercadoria ali no caixa, né, uma venda no caixa, ela já vai para o livro caixa, automaticamente, isso no sistema. Depois esses dados são extraídos de lá para o livro diário e livro razão. Bom, alguma pergunta? Tranquilo com você. São muitas informações, né, gente? Assim, a gente gostaria de ter, né, muito tempo para passar isso aqui para vocês. A gente sabe da importância que é, mas a gente também acaba que o nosso tempo é limitado. Nós tínhamos só 40 horas para estudar muita coisa. Então, acaba que a gente não consegue passar para vocês 100% tudo que seria importante passar. Então, a gente tenta trabalhar dentro da grade do curso que foi disponibilizado para vocês e a gente tenta trazer aqui o melhor, né, as melhores partes, né, da contabilidade para que vocês possam ter, né, uma visão do que é contabilidade. Então eu acredito que a gente conseguiu transmitir isso para vocês nesse pouco tempo que nós tivemos, né? As aulas online elas não são tão produtivas, né, como as aulas presenciais. As aulas presenciais a gente consegue produzir mais, eu não sei, às vezes o tempo também que a gente fica ali na aula presencial também é maior, né? Aqui nas aulas online, se a gente ficar aqui 1 hora e meia, 2 horas, né? Às vezes você já fica assim ansiosos, né? Então por isso que a gente geralmente passa algumas atividades complementares para vocês, né? Vou deixar essa apostila aqui para vocês estarem lendo ela agora após essa aula, só para concluir mesmo. Vou deixar ela para vocês lá no Classroom e aí vocês leem essa apostila. Ela é muito importante, tem muitos conhecimentos. Eu dei uma pincelada aqui no mais importante, mas vou deixar ela disponível para vocês lerem, né, para vocês conhecerem melhor. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo. Bom, pessoal, então, sobre o feedback, né? A gente falou um pouco aqui de contabilidade, deu para esclarecer um pouco, deu para trazer para vocês. Vocês conseguiram compreender um pouco o que é contabilidade? Hoje, se alguém falar de contabilidade para vocês, vocês conseguem falar alguns assuntos da contabilidade, né? Se for para vocês trabalhar nessa área, vocês já conseguem ali lidar com alguma coisa. Como que ficou? Vocês conseguiram captar aí um pouco? Balanço patrimonial, talvez vocês nunca tinham ouvido falar, né, sobre balanço patrimonial. E aí, pessoal, tem alguma coisa a dizer?
alguma sugestão também, né? A gente está aberto a sugestões também. Então, O que eu posso dizer por mim, professor, é que, assim, não sou um expert no assunto, não fiquei um expert, mas também não fiquei totalmente leigo. Alguma coisinha você já tem aonde pegar para começar a alinhar e ir atrás, entendeu? Para mim foi produtivo a esse ponto, porque para você chegar a trabalhar no setor de contabilidade sem saber como começa, como faz, é complicado. Agora você já tem um caminho para você pegar a apostila, reler, falar da tal aula, faz isso, o professor explicou isso, aí já tem um começo, entendeu? isso é muito bom, Daniel. É como se diz, você já não é mais leigo, né? Agora você já tem um conhecimento. E outra, se vocês forem trabalhar nessa área, vocês vão passar por um treinamento. E aí vocês vão se especializar um pouco mais, né? Na área que vocês forem trabalhar. Rogério, pode falar. É, igual o Daniel tava falando, a gente já chega meio que, né, já sabendo alguma coisinha, né? Não é 100% porque não dá pra pegar 100%, né? Mas a gente não fica cru de tudo, né? Já meio que vai com a mente aberta, né, e tal, já, né, que vai empolgado. É verdade. É muito conteúdo, né? Quando a gente fala de contabilidade, é até um pecado, né? Falar assim que a gente vai estudar contabilidade em 40 horas. É pouco tempo demais. Eu estudei contabilidade. Olha que eu não fiz contabilidade, eu fiz administração. Dentro da administração, eu estudei um ano de contabilidade. Então, foram praticamente mais ou menos umas 600 horas de contabilidade. E eu não fiz contabilidade, eu só fiz administração e dentro da administração a gente estudou contabilidade. Então a gente estudou o quê? A gente aprendeu a fazer as análises, né? A gente não aprofundou na contabilidade, porque se eu fosse fazer contabilidade mesmo, teria que ser 4 anos só de contabilidade, né? Mas assim, é um tema muito vasto, né? Então a gente tenta trazer para vocês assim o máximo de informação, mas também não tantas para poder não confundir vocês, que também se a gente entrar em, a gente quer entrar no tema, mas fala assim, não, se eu entrar, eu vou confundir eles, porque eu não vou ter tempo de esmiuçar esse tema. Então a gente vai tentando trazer assim as partes mais importantes e que talvez atinja vocês, né? Atinja o alvo de vocês, ou talvez vocês vão utilizar isso no dia a dia de vocês. Então sempre eu procuro trazer para vocês algo que vai servir para vocês na vida pessoal de vocês, não só na empresa. É importante na empresa? Muito importante. Mas talvez você nunca vai trabalhar nessa área. Mas na sua vida você vai colocar isso em prática. Então eu tento aplicar isso na sua vida e se você tiver a oportunidade de levar para a empresa, excelente, excepcional. Mas se você não tiver condição, talvez a sua área, você vai desenvolver outras áreas. Você vai trabalhar em outras áreas, mas o conhecimento nunca é desperdiçado. Então, mas você vai levar para a vida. Você vai utilizar isso na sua vida pessoal. Então eu sempre tento equilibrar os dois lados, né? Nossa vida pessoal e a vida financeira, né? E a empresa e os negócios, porque é muito semelhante, gente. A nossa vida financeira, a nossa vida pessoal é muito semelhante à vida financeira de uma empresa, né? A estrutura financeira de uma empresa. Só entra, né, a questão dos detalhes mais técnicos. E assim, é como se a minha vida fosse uma empresa pequena, né? A sua vida é uma empresa pequena. Então eu vejo você como uma empresa pequena, que tem tudo para crescer se você quiser. Então eu vejo isso em cada aluno meu. Eu sempre costumo dizer para eles, vocês são uma empresa pequena, que está começando, né? Que está começando a ter visões diferentes, visão de novo mundo, visão de crescimento, né? Visão de ser uma pessoa empreendedora, de fazer novos negócios, de criar um negócio, de fazer novos investimentos, de começar um investimento novo, de começar a trabalhar para fazer um investimento. Então, vocês são uma empresa pequena que está começando.
Então eu vejo vocês como empresa. Então eu invisto em vocês, porque eu sei que no dia de amanhã vocês podem ser uma empresa grande. Aí vocês vão olhar para trás e falar, nossa, mas valeu a pena fazer o esforço para colocar em prática aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia. Então é isso, pessoal. Então é isso que eu tinha para passar para vocês. Né? Se alguém tiver alguma colocação também, pode ficar à vontade. Né? Se vocês quiserem falar, pode ficar à vontade. Estou à disposição de vocês para ouvi-los. Não? Tranquilo? Podemos encerrar? Todos vocês fizeram as duas atividades? Eu fiz. Ótimo, parabéns. Eu e Daniel fizemos, professor. Parabéns para vocês. Parabéns, Natália. Parabéns para todos vocês, então. Ótimo, isso é bom. Muito obrigado, então, pessoal, pela participação de vocês. Amanhã a gente vai começar a falar sobre fluxo de caixa. Muito bom, tema excepcional. Vou passar muitas dicas importantes para vocês, né? Então, assim, peço vocês aí que se esforcem. Vencemos 2 etapas do curso. Agora só faltam 2. Então, assim, tá passando muito rápido, né, pessoal? Nós já estamos aí caminhando do meio para o final. Então, assim, falta muito pouco. Então, eu quero, assim, gostaria muito que vocês estivessem juntos comigo aí na próxima aula. A gente vai começar a falar sobre o fluxo de caixa. E é muito bom, é um tema maravilhoso. A gente vai trabalhar com Excel aqui. Vou ensinar vocês fazerem planilhas aqui no Excel também, colocar algumas formas no Excel, trabalhar percentual no Excel. Então vai ser muito bacana, vai ser assim algumas aulas práticas assim maravilhosas e eu creio que vocês vão aí ter muito conhecimento para levar aí para a vida de vocês. Pode falar, Rogério. Eu quero, tipo, esclarecer uma coisa que aconteceu lá na empresa, assim, tem a ver com a matéria aqui, com o conteúdo que a gente está falando, né? Uhum. Lá na empresa que a gente trabalha, eu estava trabalhando com método de notinha, de promissório e tal. Esses dias eu fiz reunião, chamei os povos lá e falei, moço, vamos trabalhar com cartão, tipo assim, com maquininha e tal, né? Porque o cliente toda hora pergunta e tal, como se diz, eles vai passar o cartão, eles que vai se virar, a empresa não vai ficar devendo. Esses dias a gente tava fazendo um orçamento lá e olhando tudinho, correção nas notinhas, tem mais de 40 mil para receber e tem mais de 6 meses atrasado, a empresa tava afundando. Aí, igual nós estava conversando em questão de levantar e tal, né? Igual o senhor tava falando, os meninos falando, até o Daniel comentou aquele dia também. Então, sim, essa questão aí foi boa. Então, teve muita gente que tava com o processo parado, não tinha condição de pagar, né? Então, tava parcelando no cartão pros povos, e na notinha tava tudo atrasado, meio que rebou a empresa. Que bom, Dani. Que bom, Rogério. Isso é muito bom, tá vendo? Vai abrindo a mente, vai clareando. E a gente precisa atualizar, né? Não adianta. A empresa, ela precisa atualizar. Esse negócio de notinha aí é passado. Isso aí não flui mais, não. Então, é cartão, né? A empresa, ela tem que ter ali uma maquininha de cartão. É importante que ela coloque ali um valor, né? Que vai suprir ali aquela maquininha, né? Algumas maquininhas costumam cobrar aí 3%, 2,5%. Mas é importante, gente. A gente não pode ficar para trás, né? Senão a gente acaba Professor, se é igual nós perdendo. estava falando, né? É igual a primeira vez que nós fez reunião, conversou com os povos lá, ele falou igual o senhor, falou, porque paga imposto, paga juro. Eu falei assim, é melhor vocês pagar o juro um pouquinho ter o dinheiro na mão do que morrer na mão do cliente e ficar devendo notinha, sem pagar o posto, sem pagar o funcionário. E como que o posto vai entender? Como que o funcionário vai saber? Como que o contador vai saber? E aí, no final do mês, como é que você vai explicar? É a mesma coisa, eu dever uma coisa, o cara não tem nada a ver, não. Eu tenho que pagar, ué. Verdade. E outra, os 40 mil de fiado que tem lá, né? Como que fica isso? Aí não recebe, não. É difícil, não recebe mesmo não. Isso aí já era, ficou para trás. E o cara pegou a carteira, mesmo devendo,
Não, tipo assim, tem muita gente que deve, não é assim, só a questão da carteira, porque às vezes o cara meio que passa o banho-maria, abre a promissória, às vezes manda um parente pegar e fala que vai pagar, é a pessoa mais próxima que a gente conhece, porque interior o senhor sabe, né? Sei. Falar, o Pedro indicou, a Maria indicou, e você abre a porteira e entra tudo, né? Mas na hora de sair o trem aperta. É difícil, não é fácil não. Mas tá certo, vai dar certo. Bom, pessoal, e aí? Alguma dúvida, algum comentário a mais? Bom, pessoal, então nós vamos encerrar nossa aulinha de hoje. Quero agradecer vocês pela participação, agradecer vocês pela presença. Muito obrigado, tenham um excelente final de noite, fiquem todos com Deus. Amanhã nós nos encontramos aqui às 19h30. Um forte abraço. Vou deixar a apostila para vocês lá disponível no Classroom, para vocês darem uma lida nela agora, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Fique com Deus. Boa Beleza, noite. boa noite, abraço, pessoal. Valeu.